Nesse vídeo eu vou te mostrar como resolver todo e qualquer erro de SPED-ECF. Sabe aqueles erros de estrutura, erros de validação e até aqueles erros de confronto entre um registro e outro. Porém, isso aqui é para quem já é contador, para quem já é contadora, para o estudante de ciências contábeis também se encaixa e até para quem trabalha com programação de sistemas de contabilidade, de softwares, de contabilidade, também vai conseguir aprender a solucionar todo e qualquer tipo de erro de maneira muito mais rápida. Agora, se você não fez pelo menos o segundo período de ciências contábeis, esse vídeo não é para você. E por que eu digo isso? Porque talvez a própria linguagem técnica que nós vamos tratar aqui pode te confundir um pouquinho e pode não ajudar de alguma forma na curva do seu aprendizado, combinado? Mas se pelo contrário você quer aprender a resolver todo e qualquer erro de SPED-ECF, assim como os meus alunos vão te mostrar e vão te falar agora como eles conseguiram isso utilizando o meu método do SPED sem drama. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com o SPED e como os treinamentos da Verônica me auxiliaram para eu sair de uma base zero conhecimento, de um arquivo com mais de 1000 erros, para um arquivo hoje que eu gero, se eu quiser já gerar do meu sistema e enviar, tranquilo. Então, em 2014, o SPED se tornou obrigatório para minha empresa e foi muito desafiador. O meu primeiro arquivo do SPED, como eu disse, eu não tinha conhecimento nenhum, eu não sabia nem o que significava a sigla SPED. Ali apareceram muitos erros de estrutura a primeiro momento e pasmem, ao acertar os erros de estrutura e importar o nosso arquivo no PVA, muito mais de 1000 erros. O PVA mostrava apenas 1000, mas além daquilo tinham muitos erros. E quando eu vi aquilo eu comecei a me desesperar, porque eu não sabia nada e o tempo estava bem corrido para a entrega do arquivo. E hoje eu gero SPED, eu exporto o SPED do meu sistema e se eu quiser já entregar o meu arquivo tranquilamente, pois erro zero. Muito eu aprendi, muito eu cresci em conhecimento. Então, quando eu gero o meu SPED, é erro zero. Trabalho em um escritório de contabilidade e perdíamos clientes de lucro real porque tínhamos medo na hora de gerar o SPED. Na época nós tínhamos 4 clientes aqui no escritório para transmitir os SPEDs SF. E claro, os SPEDs estavam cheios de erro. Todos os funcionários do escritório tinham tentado resolver, inclusive eu e meu marido, que também é contador. E não conseguimos. Com isso, fui procurar algum treinamento na área. Foi quando eu conheci a Verônica. Resolvemos levar todo mundo do escritório para fazer o treinamento da Verônica de SPED-SF. No treinamento, ela ensinou um método do SPED sem drama e conseguimos resolver todos os erros. Confesso que saímos de lá aliviada. Todos os SPEDs foram validados com sucesso. Agora, não temos mais medo de pegar cliente de lucro real. O nosso escritório pega tranquilamente qualquer tipo de tributação, porque o SPED já não é um problema. Oi, boa tarde. Gente, hoje o recado é para quem tem dificuldade no SPED-ECF. Eu fiz um curso com a Verônica, SPED sem drama. Vou colocar o arroba aqui. Quem tiver essa dificuldade, como eu estava tendo, de identificar quais eram os erros, toda vez que validava, dava erro, e eu tentava identificar esse erro. Perdia muito tempo até conseguir identificar quais eram os erros e qual é a forma da gente solucionar esses erros, né? E depois do curso, sanou isso, eu consigo identificar o erro, consigo fazer, retificar e enviar, validar e dar tudo certo, tá? Então, antes que eu levava uma semana para fazer, eu tô fazendo em menos de 3 horas. Então, super compensou. Custo-benefício muito bom. Então, vai lá, ó, na página do SPED Sem Drama, verifica, você que tem dificuldade, você que está formando como eu, você que já é formado, vai lá, verifica, super compensa. E para você saber como eu consegui construir esse método foi o seguinte:
Em 2012, eu trabalhava como auxiliar de contabilidade, fazendo lançamentos contábeis durante todo o dia. E eu queria, na verdade, ganhar um pouco mais. Eu queria um salário maior. Quem não precisa de um salário maior? Como eu queria ganhar um pouco mais, eu comecei a buscar vagas de emprego que pudessem me dar uma quantia mais considerável. Foi então que eu comecei a trabalhar em uma empresa de software contábil, tá? Fui selecionada, participei do processo seletivo, fiz aqueles testes de produtividade, sabe, que a gente faz um risquinho ali do lado do outro para testar a nossa produtividade. Passei por esses testes todos e fui contratada para trabalhar como atendente de suporte contábil fiscal, tá? Era essa a função. E aí eu consegui então começar a ganhar um pouco mais, que era o meu objetivo. O que eu não sabia é que um dos principais conhecimentos técnicos que eram necessários para essa função era exatamente conhecimento em SPED. E até então eu não tinha tido contato nenhum com o SPED, pelo contrário. Teve uma vez que eu trabalhei num escritório de contabilidade e que a gente tinha um líder, né, lá da equipe contábil, e o meu líder na época era o Carlos, o nome dele é Carlos. E aí, um dia eu lembro que a gente precisava fazer o SPED contábil e o dono do escritório falou: se vocês não souberem fazer, faz tudo zerado, manda tudo zerado. E a gente ficou olhando assim um pro outro, porque a gente não sabia nem fazer um SPED ECD zerado, tá? A gente não sabia se era possível, se teria como fazer, se o sistema tinha alguma forma de constituir um arquivo daquela maneira, a gente nem sabia isso. Voltando à história lá do Atenas, eu comecei a trabalhar no Atenas e logo nos primeiros dias funcionava o seguinte: eles me colocaram sentado do lado de uma moça, né, que se chamava Bianca, e ali do lado da Bianca eu ficava com um fonezinho na orelha, escutando os atendimentos dela, de forma que eu pudesse aprender. Esse era então o treinamento da empresa de sistemas para que eu pudesse aprender a dinâmica do atendimento, né? Primeiro, era sempre um profissional da contabilidade do outro lado, usuário do sistema, era sempre escritórios de contabilidade, né? Então a pessoa abria um chamado, nessa época era por telefone mesmo. Esse chamado de atendimento de suporte tinha um número, né? E lá nessa empresa eram utilizados o método Kanban, né? Que media ali a quantidade de atendimentos, o tempo, né? Bem tudo certinho. E aí a gente tinha que puxar esse atendimento, a gente dizia puxar, que era na verdade selecionar, né, o atendimento que a gente queria, porém essa seleção obrigatoriamente tinha que seguir a ordem, né, porque senão o contador que tinha aberto o chamado há mais tempo acabava, se ele tivesse um assunto que o atendente não queria abordar, por exemplo, acabava que ele ficaria esperando mais tempo, né? O que não podia acontecer de maneira nenhuma, era contra as regras. Então, a regra era que o chamado que foi aberto há mais tempo, a gente teria que fazer o atendimento primeiro, né? É como se fosse na nossa contabilidade, primeiro que entra, primeiro que sai, sabe? Como se fosse um método de reapropriação de estoque, primeiro que entra, primeiro que sai. E aí a gente tinha que seguir essa ordem. E como é que funcionava? Funcionava da seguinte maneira: eu ficava sentada do lado de uma moça que se chamava Bianca, e aí eu ficava com um fonezinho assim, ouvindo os atendimentos dela. Ou seja, ela ligava, retornava aquela ligação para a pessoa que tinha aberto o chamado, a pessoa dizia qual era o erro de SPED, mostrava a tela, porque tinha um programinha que a Bianca fazia a conexão remota lá com o contador ou contadora, via o erro, pensava na solução e ensinava a pessoa a fazer a correção dos erros. Acontece que imagina, assim, pensa comigo, você no lugar da Bianca, ouvindo o problema do contador, que é o seu cliente,
tendo que pensar na solução, ou seja, raciocinar ali na hora, com uma pessoa do lado que era eu, fazendo pergunta, porque eu perguntava, por que esse erro aconteceu? Por que esse erro acontece? Gente, eu não entendia nada, absolutamente nada de SPED. Eu me tornei uma verdadeira chata do lado da coitada da Bianca, tá? Só que como ela entendia muito de SPED, ela sabia muito de SPED, eu acabei absorvendo, né, uma coisinha ou outra ali, acompanhando e fazendo acompanhamento dos atendimentos dela. Até que na mesma semana, eu cheguei para trabalhar e já não tinha ninguém lá da equipe. Assim, porque eu acho que na época a gente tinha umas 8, 9 pessoas da equipe do contábil fiscal que éramos os atendimentos do suporte. Eu cheguei nesse dia e não tinha ninguém da equipe. E eu falei, bom, as outras pessoas das outras equipes estão aqui, mas a minha não tá. E aí eu fui perguntar pro líder lá da nossa área de suporte, por que a equipe não tava lá? Pasme, gente. A equipe tinha ido fazer um treinamento, sabe de quê? De SPED. E aí eu fiquei muito triste, fiquei muito brava e comecei a perguntar, nossa, mas por que ninguém me avisou do treinamento? Por que eu não pude também, né? Assim, porque tava na cara que eu não entendia nada de SPED, eu precisava do emprego e eu também precisava muito, de forma urgente, aprender pelo menos um pouco sobre o SPED. E aí, o líder da área, assim, bem sem graça, já sabe, me falou o seguinte, olha, a área de RH da empresa me pontuou a seguinte questão. Você acabou de entrar na empresa, você acabou de ser contratada e a empresa não pode investir o valor de um curso no Senac para você, porque não sabe se você vai passar no processo de experiência, no período de experiência. E eu falei, mas se ela não investir um pouquinho, já que ela está investindo em todo mundo, se ela não investir em mim, provavelmente eu não vou passar mesmo, porque eu, não entendia daquilo. E aí eu comecei a ficar muito brava e nesse dia eu fiquei bem, bem chateada mesmo. E aí eu voltei para casa pensando em como eu ia fazer para aprender aquilo muito rápido, porque eu precisava ensinar para outras pessoas. Afinal de contas, a minha função lá, como contratada, era atendente de suporte, ou seja, eu deveria ensinar outros contadores a fazer algo que eu não sabia fazer. E aí eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Nessa época também, assim, nesses mesmos dias, assim, eu tive uma grande ajuda, que tinha um programador, que o nome dele é Leandro, que ele fazia a programação dessa parte de SPED, dessa parte fiscal, da parte dos tributos, dos impostos. Ele era o programador que fazia essa parte. O Leandro me mostrou então o manual, que basicamente é a nossa legislação do SPED, me mostrou o manual e me ensinou, assim, de uma maneira muito breve, a fazer a leitura desse manual. Me falou, você lê dessa maneira, as regras são dessa maneira, essa sigla significa isso. E, gente, foi o que me salvou. O que eu fiz? Como eu estudava, depois que eu saí do trabalho, então a gente trabalhava de 8h30 às 18h, e às 18h eu saía do sistema, né, da empresa de sistema, e ia para o ponto de ônibus para ir para a faculdade. O que eu fiz? Peguei esse manual, imprimi lá umas primeiras páginas e fui para a faculdade lendo o manual. Gente, nos próximos dias eu não conseguia prestar atenção na aula na faculdade, de tanto que eu lia o manual do SPED. Só que nessa época a gente tinha o SPED fiscal, o SPED PIS/COFINS e tinha também o SPED ECD. No resumo, eu tinha 3 manuais de SPED para fazer leitura, porque era a maneira que eu tinha de aprender aquilo. Ou eu aprendia, ou eu tava fora, e eu precisava aprender. Então eu comecei a ler, gente, aquilo assim, do início ao fim. Eu lia aquilo o tempo todo no meu horário de almoço eu lia aquilo.
Em casa eu lia aquilo, na faculdade eu lia, no ônibus quando eu conseguia sentar eu lia, sabe? E foi então que eu comecei, aí sim, a começar a entender de SPED. Mas eu li muito, 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 do início ao fim. E assim, são muitas páginas, né? O manual de orientação de todo e qualquer SPED tem muitas e muitas páginas. Só que paralelo a isso, paralelo a esse estudo e a essa leitura toda, eu fazia atendimento de 8h30 às 18h, atendendo outros contadores, sempre com muitos erros de SPED. E eu começava, quando eu não sabia, eu chamava uma pessoa, quando a outra estava ocupada, eu chamava a outra. Eu me virava ali durante o dia inteiro para ensinar outros contadores a resolver os erros de SPED. Depois de um tempo já, com 1 ano e meio, acho que um pouquinho mais de 1 ano, eu fui promovida junto com a Bianca para ser líder de equipe, tá? Então a gente liderava toda a equipe do módulo contábil e fiscal. Quando eu assumi esse posto de liderança, eu consegui então fazer algumas análises, como por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma foto agora, mas essa foto eu já vou avisar antes para vocês não rirem nem pensarem em outra coisa, porque é o seguinte, lá era tudo muito corrido, tá? Cada atendente de suporte tinha o prazo máximo, o tempo máximo, na verdade, de 15 minutos para entender o problema do cliente e solucionar o problema daquele cliente. Acontece que esse tempo é muito curto, né? É muito curto. E aí a foto que eu vou te mostrar agora não é uma foto profissional, tá? Não foi uma foto ensaiada, uma foto posada, nada disso. Eu só vou te mostrar essa foto para te mostrar um outro detalhe, por isso não considera muito a foto, porque não é uma foto profissional, tá? É essa foto aqui, ó. Essa foto aqui que eu quero te mostrar, tá vendo? Eu tampei o rostinho, né, das outras atendentes, porque, bom, como você pode observar, as bandeirinhas verdes e amarelas aqui, era a Copa do Mundo, né, época da Copa do Mundo, e também estava no período de festa junina, né, eram os únicos momentos que a gente tirava foto, a gente não tirava foto trabalhando. Mas o que eu quero te mostrar não é isso. Tá vendo que aqui atrás tem vários televisores com vários gráficos? É o seguinte, nesses gráficos aqui, a gente conseguia ver, através do método Kanban, quantos atendimentos estavam aguardando na fila de espera, quantos atendimentos tinham sido resolvidos, né? E aí, funcionava, eu acho que funciona assim ainda hoje, da seguinte forma. Se o contador abriu o chamado e ele tá com pouco tempo de espera, por exemplo, 1 minuto, o chamado ficava verde. Se passasse de 1 minuto para ele ser atendido, o chamado ficava amarelo. E quando passava um pouquinho mais de tempo, o chamado ficava na cor vermelha. Observa que aqui atrás, olha a cor que prevalece. Tá vendo que a maioria dos atendimentos aqui atrás estão em vermelho? Ó, todos que tá aparecendo nesse gráfico aqui, ó, estão em vermelho. Significa que os chamados ficavam aguardando muito, muito tempo, porque a quantidade de clientes do sistema de contabilidade que abriam chamados com muitos erros do SPED, e assim, como eram muitos erros, obviamente que o atendente do suporte demorava ali a explicar o erro, a mostrar porque que aconteceu, a mostrar o que fazer para que não ocorresse novamente aquele erro. Ou seja, todos os chamados aqui atrás costumavam ficar assim, tá? E essas festinhas, essas comemorações aqui muito pontuais, porque era só mesmo em data bem especial, era só no final do expediente. Então, o que me leva a lembrar, o que me faz lembrar que era o final do expediente e tinha muito contador esperando aqui para ser atendido, porque nós tínhamos muitos chamados aqui, tá vendo? Com o tempo de espera alto, né? Um alto tempo de espera, porque estavam todos vermelhos. Por que eu te mostrei essa foto? Porque, deixa eu só voltar a tela aqui. Por que eu te mostrei essa foto?
porque foi questionando esse tempo de espera que eu comecei a me perguntar o seguinte: bom, por que os contadores abrem tantos chamados no sistema contábil se são profissionais que já utilizam o sistema contábil todo dia, né? Porque se o meu horário era de 8h30 às 18h, a maioria dos escritórios de contabilidade era de 8 às 18, por exemplo, né? E o profissional da contabilidade utiliza o sistema durante o dia inteiro para fazer o trabalho dele, né? Porque é tudo sistematizado, né? As obrigações acessórias, tributárias, vêm todas do próprio software, né? E aí eu comecei a me perguntar, por que essa quantidade tão grande? E aí eu comecei a olhar, a fazer uma análise dos atendimentos e identifiquei um grande padrão. Eu cheguei à conclusão de que muitos e muitos, assim, a grande maioria dos profissionais tinham a necessidade de acertar e corrigir os erros do SPED com o suporte do sistema contábil, não porque ele não conhecia o sistema que ele utilizava, ele conhecia, inclusive no momento de implantação ele teve todo um treinamento para utilizar o sistema. Acontece que a quantidade de chamados se dava pela falta de conhecimento em SPED. Não é porque o contador, a contadora, o auxiliar de contabilidade, o auxiliar fiscal, o analista, não é porque ele não conhecia o sistema. Era apenas porque ele não conhecia tecnicamente os registros do SPED, né? E se eu não conheço os registros, não sei com qual registro faz confronto, não entendo qual informação está embutida em cada registro, consequentemente, eu não sei corrigir o erro, tá? E era exatamente esse o motivo pelos quais os profissionais abriam tantos chamados. Mas foi passando por todas essas etapas que eu consegui chegar a um método e também a uma lógica, né, por trás disso que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, existem maneiras de fazer com mais eficiência todo esse processo de geração do SPED. E no caso que a gente está falando hoje do SPED SF. Vou te dar um exemplo. Qual é o processo normal que a gente passa para gerar qualquer arquivo SPED? Geração do arquivo no sistema de contabilidade, importação no validador, não é isso? Validação, correção de erros, assinatura e transmissão, tá? Esse é o processo normal, né? E agora, por que será que isso está errado? Já te explico. Bom, se nós geramos o arquivo texto no software contábil, no sistema, vamos para o validador, fazemos a importação, validamos, corrigimos erros e depois temos o arquivo para recuperar o SPED-CD, por que não fazer isso, tá? Por que não fazer a correção dos erros antes de gerar o arquivo? Vou te dar um exemplo. Quando a gente gera o arquivo SPED-SF depois que enviou, que já transmitiu o SPED-CD, depois importo no sistema, faço a validação para corrigir os erros, a maioria das questões e a maioria dos erros sempre tem ligação com o SPED-CD. Por exemplo, se eu tenho problemas de saldo, problemas de confronto, de erros de saldo, o que principalmente vai ser necessário? A fazer o ajuste de saldos no SPED-CD. Afinal de contas, eu vou precisar retificar o SPED-CD. Aí a legislação fala que eu só devo retificar o SPED-CD se a escrituração se tornar imprestável. Ou seja, veja se você acompanhou toda a lógica, todo o raciocínio aqui comigo. Se eu estou fazendo o processo de só pensar em SPED-SF depois que eu transmiti o SPED-CD e a legislação me diz que eu não posso retificar o SPED-CD assim de qualquer maneira, o correto não seria então que eu gerasse o SPED-CD, fizesse a validação, fizesse a assinatura dele, recuperasse ele no SPED-SF, ajustasse todos os erros
E mais, eu posso estar de forma paralela e de forma conjunta, gerando o SPED-ECD, gerando o SPED-ECF e verificando junto quais os erros eu tenho, porque um depende do outro. Nesse caso, o SPED-ECF depende do meu SPED-ECD, certo? Então, qual seria a maneira correta utilizando e aplicando o método do SPED sem drama? A maneira correta seria eu gerar o SPED-ECD junto com o SPED-ECF, e aí eu vou ter dois arquivos corretos, dois arquivos conversando um registro com o outro, todos os valores que eu tenho na ECD com relação a saldos de contabilidade estariam corretos, batendo com o meu SPED-ECF nos registros que se referem à parte fiscal, porque o principal foco aqui é a minha parte fiscal está de acordo com a minha parte contábil. Você não concorda? Bom, essa é a maneira correta de se fazer SPED, SPED-ECD e SPED-ECF e utilizando o método do SPED sem drama. Um outro erro muito cometido pela maioria dos profissionais da contabilidade é validar o arquivo utilizando o sistema de contabilidade. E por que eu digo que isso não é a maneira mais eficiente de fazer a validação do seu arquivo? Quando a gente liga para o suporte do sistema contábil, mostra o erro que está ali no arquivo e fala para ele, olha, eu quero corrigir esse erro. O atendente do suporte, seja via chat, WhatsApp ou até por telefone, porque a gente hoje em dia tem essas três maneiras de atendimento, essas três formas de atendimento, digamos assim, seja qual for que esteja sendo utilizado, o atendente vai focar apenas no erro que está sendo mostrado para ele. O atendente não tem o conhecimento e a concepção com uma visão, por exemplo, dinâmica daquela empresa. Por exemplo, o atendente não fez os lançamentos, ele não vai verificar se foram contabilizados os juros de maneira separada dos empréstimos, porque ele não vai ficar fazendo uma auditoria no arquivo, por exemplo, para dizer, olha, os juros foram contabilizados, eu tenho uma conta separada, o valor dessa conta onde eu separei os juros está de acordo com o registro Y tal, X número tal. Ele não vai fazer isso. Ele vai focar somente no problema e no erro que você apresentou para ele, tá? E de repente, aquela maneira de solucionar aquele erro vai até solucionar o erro naquele momento, mas vai causar uma discrepância, vai causar uma não conformidade de um registro com o outro, tá? Por isso que eu digo que a maneira correta de fazer a validação do seu arquivo é tendo conhecimento dos registros, conhecendo se eu sei o registro e se eu sei qual é a informação que deveria ser prestada naquele registro através da legislação, porque a legislação é o meu manual de orientação, eu consigo fazer a validação desse arquivo muito melhor e com muito mais qualidade do que o atendente do suporte lá. Uma outra maneira totalmente errada de se fazer SPED-ECF é começar a conferir o arquivo exatamente pelos erros. Porque assim, qual é o processo normal de se fazer o SPED-ECF? Gero um arquivo texto no meu sistema de contabilidade, importo esse arquivo no validador, ou também chamado PVA, valido, vejo quais são os erros e depois volto no meu sistema para fazer a correção, né? Esse é o processo normal. Acontece que esse processo é um tanto quanto muito demorado, né? Que tal então se eu fizer o processo contrário? Ao invés de começar a conferir o arquivo, ao invés de começar a ver a carinha do arquivo, só
lá no validador, quando eu já estou visualizando os erros, ao invés de fazer dessa maneira, utilizando o método SPED sem drama, você vai fazer o contrário. Você vai, a partir do conhecimento técnico de cada registro, ou seja, sabendo a obrigatoriedade de qual tipo de informação deve conter cada registro, você vai fazer a alimentação dessa informação lá no seu sistema, lá no seu software de contabilidade. Vou te dar um exemplo bem prático para a gente aterrissar e entender isso. Contas referenciais. Bom, sabemos que o campo conta referencial é obrigatório para o SPED-ECF e para o ECD não, correto? Tudo bem. Quando foi que nós descobrimos isso? Lá no primeiro ano de geração do SPED-ECF, quando a gente tinha 1000 e tantos erros, todos por falta de conta referencial. Partindo do princípio que eu sei que conta referencial é um campo obrigatório, o que eu devo fazer? Utilizando o método, eu vou no sistema e vou fazer a referenciação e associação de todas as contas que foram movimentadas no ano, utilizando inclusive o próprio balancete como referência, né, como um exemplo ali, para eu copiar, ver quais foram as contas. Alguns sistemas já me mostram quais as contas foram utilizadas, quais as contas foram movimentadas, né, os saldos ali durante o período. Eu vou associar todas as contas e aí sim vou alimentar os demais registros, as informações econômicas, as informações fiscais. Quando eu gerar o meu arquivo e for fazer a validação, eu vou fazer isso apenas uma vez, né? Uma única vez. Porque vamos resumir esse tópico aqui. Fazer um resumo. Qual é o processo normal? Gero no sistema, importo no PVA no validador, valido, corrijo, vou ver quais são os erros e aí eu vou voltar para o sistema para fazer esse processo várias vezes até ter o meu arquivo ok, até ter o meu arquivo validado para depois começar a auditar o meu arquivo. Esse é o processo normal. Qual é o processo utilizando o método? Sabendo quais são as informações que devam constar conforme a legislação cada registro, eu vou alimentar todas essas informações lá no meu sistema antes de gerar o arquivo. Qual é o resultado disso? Eu gero o arquivo e tenho um arquivo totalmente validado. O que eu ganhei, afinal de contas, com essa mudança de processo utilizando o método? Eu ganhei muita economia de tempo, porque o processo normal, onde eu preciso fazer várias vezes, vários ajustes, até que eu tenha um arquivo validado e pronto para ser transmitido para a Receita Federal, utilizando o método, eu vou fazer isso apenas uma vez. Por quê? Porque eu preparei, claro, só que aí, né, eu preparei todo o arquivo antes, mas óbvio que eu precisei de obter o conhecimento técnico dos registros, porque senão também eu não tenho condição de fazer essa preparação antes, tá? Então, basicamente, não é básico, né? Mas essa é a maneira mais eficiente, mais eficaz, que inclusive eu utilizo e é por isso que eu consigo gerar 300, 400 SPED-ECF com muita rapidez, justamente porque eu utilizo e eu faço a aplicação desse método, tá? Assim como os meus alunos também estão fazendo e estão conseguindo mudar até a forma, né, do escritório inteiro fazer a geração dos arquivos. E não é só do SPED não, tá? Das outras obrigações acessórias também. E agora que você entendeu como funciona o meu método do SPED sem drama, você tem a chance de participar comigo no meu curso de SPED-ECF. O curso SPED-ECF é 100% online, tá? Quando você faz a compra, você recebe logo no seu e-mail os dados de acesso, tá? Que são login, né? O login, sua senha, você recebe os dados de acesso e já pode começar a assistir todas as aulas. E agora que você entendeu como funciona, eu te convido a participar comigo no curso de SPED-ECF. Esse curso é totalmente online, 100% online, e logo que você faz a compra, você já recebe um link com os seus dados de acesso e já pode de imediato começar
assistir todas as aulas, tá? Inclusive, a gente tem até agora mais de 12 horas de aulas já gravadas. E quando eu digo até agora, é porque todos os arquivos que eu recebo, sejam dos meus clientes de consultoria, sejam dos meus alunos, todos os arquivos que eu recebo com erros, né? Se a gente já não tiver a aula ensinando a fazer a correção daquele erro lá no nosso curso, eu gravo, ensino para vocês a fazerem a correção, explico por que aquele erro aconteceu, gravo e coloco à disposição de vocês, mas só para quem é aluno, tá bom? Por isso que eu acho que quando você estiver assistindo esse vídeo, com certeza a gente já vai ter mais horas de correção de erros e mais horas também de aulas para você assistir e para a gente fazer esse aprendizado, tá? Falando dos módulos do curso, bom, eu fiz algumas separações, então a gente tem toda a parte estratégica, né? Toda a nossa parte teórica e estratégica no início. Depois nós temos um módulo só mostrando o SPED-CF do lucro presumido, né? Te ensino a fazer o SPED-CF do lucro presumido. De forma separada, a gente tem uma sessão lá, um módulo só ensinando a fazer SPED-CF das entidades imunes e isentas, né? E aí eu tenho também um módulo, aliás, com muitas e muitas aulas, como você tá vendo, do módulo ensinando a fazer SPED-CF com base no regime de apuração do lucro real, tá? Então, eu te ensino o bloco do livro caixa também, inclusive é um dos vídeos que os alunos mais perguntam, né? Mais acessam, porque ensina mesmo passo a passo. Te ensino a fazer planilha para importar, para fazer a importação do livro caixa. Então, nosso curso tá muito completo, tá? Tá valendo muito a pena mesmo. Quando eu digo que tá valendo a pena, então vamos fazer uma comparação. Eu costumo acompanhar os cursos que a gente tem, tanto na associação de classe dos contadores, que aqui em Vitória, por exemplo, é chamado de SESCOM, no nosso Conselho Regional também de Contabilidade. E eu fiz um parâmetro, assim, só para a gente conseguir fazer um comparativo. Os cursos que geralmente são ofertados costumam ter uma média de 4 horas, tá? Quando tem muitos são 4 horas. E o valor costuma ser sempre R$350 ou 380, né? No Sescom lá 380, outras empresas costumam fazer essas parcerias R$350. Então, se a gente for comparar um curso mesmo presencial, que custa R$350, de 4 horas, e você sai dali e não tem mais acesso a rever as informações que ouviu, porque a gente não aprende só vendo, assistindo a pessoa, né? A gente aprende com todos os sentidos, né? Ouvindo, vendo, fazendo assimilando, né? Todo aquele conhecimento, porque a gente também não consegue absorver 100%. Porém, uma das vantagens do curso online é que você pode rever, e o que eu considero primordial, você assistir a aula enquanto está vivenciando um problema. Eu chamo de problema aqui, mas né, um arquivo. Por exemplo, se você, contadora, tá gerando um arquivo de SPED-CF do lucro presumido, você pode assistir as aulas do lucro presumido, ou seja, assistir aquilo que você está fazendo. Então, a chance e a probabilidade de você aplicar aquilo de maneira instantânea, né, na hora mesmo que você está fazendo, é muito maior. Eu considero esse um método de aprendizado muito mais eficaz, mais eficiente do que a gente ir lá no presencial ouvir, não tá com o nosso arquivo, não tá conseguindo aplicar, não tá conseguindo tirar todas as dúvidas ali na hora, tá? Eu também tenho uma grande... Aliás, para ser bem honesta, eu costumo cobrar R$1.200 no mínimo, dependendo da empresa e dependendo da quantidade de pessoas que forem assistir, né? R$1.200 por pessoa no curso de SPED-CF aplicado ao lucro real, tá? Porque é um gargalo, né? Muito complexo e tem muitos registros. Então, se você for comparar
as minhas 4 horas de curso presencial por aluno, onde eu cobro no mínimo R$ 1.200, para esse valor do nosso curso, onde você tem acesso a isso, a hora que você quiser, por quantas vezes você quiser, eu acho sinceramente que compensa muito, 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 muito. Inclusive, os nossos alunos costumam dizer isso, que compensa demais, tá? E também, e aí, principalmente se você for estudante de ciências contábeis, você pode estar se perguntando o seguinte: ah, mas o ECF é só em julho, né? Por que eu vou comprar um curso de SPED ECF agora? Sei lá, vamos dizer que a gente está em novembro, em dezembro. Ah, por que eu vou comprar um curso em novembro se o SPED ECF é só em julho, daqui a tanto tempo? Aí é que você se engana. Você precisa de um tempo para fazer exatamente essa preparação de conhecimento técnico, para preparar os arquivos e chegar na hora de jogar ele no validador, na hora de importar, e ele tá sem erro, sabe? Porque se você não se prepara antes e não começa a fazer as adequações necessárias antes, seu arquivo, meu amigo, vai estar com um montão de erros. E lembrando que 5.000 erros é o limite da configuração do validador, tá? Ele pode ter muito mais, ele pode ter 15.000 erros, por exemplo, e só vai te mostrar 5.000 erros, porque é o limite conforme a configuração dele, tá? Se você configurar para 1.000, ele vai te mostrar 1.000, né? Daí é uma configuração, mas o máximo são 5.000 erros. O que eu quero te dizer é que esse número pode multiplicar inúmeras vezes por causa da configuração do limite, tá? E antes que eu me esqueça do principal que vocês costumam aproveitar muito, é o nosso bônus. Comprando esse curso de SPED CF, eu ofereço 1 hora de consultoria, não é consultoria em grupo, pelo menos até agora eu ainda consigo fazer isso, né? Com o número de alunos que a gente tem, eu tenho conseguido fazer isso. Todo aluno que compra o curso de SPED CF ganha o direito a 1 hora de consultoria gratuita, individual, só comigo, olhando o seu arquivo, te explicando, te ajudando a corrigir todo e qualquer erro. O grande barato, assim, a grande sacada é que você pode utilizar essa consultoria do SPED CF para corrigir qualquer SPED que você tiver, tá? Eu não tô colocando assim, só pode SPED CF, não. Já salvou esse bônus, já salvou muita gente, né? Que inclusive pode estar me assistindo agora. Esse bônus já salvou muita gente com relação a SPED próximo do prazo lá, cheio de erro. Então eu garanto que você vai fazer questão de utilizar esse bônus, que é 1 hora de consultoria gratuita e individual comigo, tá? Eu vou ver a sua tela, a gente vai fazer uma conexão remota e você vai ter direito a essa consultoria. Então, se você quer saber como corrigir todo e qualquer erro de SPED CF, clica no botão aqui embaixo e faça logo a sua inscrição, porque eu quero receber o seu print do antes, um arquivo todo cheio de erros, e do depois, claro, seu arquivo totalmente validado, de preferência transmitido, viu? E antes que eu me esqueça, eu preciso falar com você sobre a garantia. Bom, nós sabemos que legalmente toda compra na internet tem, por lei, né, 7 dias de garantia. É a nossa obrigação, seria a nossa obrigação, 7 dias de garantia. Se arrependeu dentro dos 7 dias, a gente devolve totalmente seu dinheiro. Porém, eu estou firmando um compromisso com você de te fornecer uma garantia de 15 dias, tá? É o dobro do que a lei obriga a gente a fornecer de garantia. Por quê? Para você ter um tempo de assistir às aulas, ver se você gostou, ver se isso é para você, se vai te ajudar mesmo como você realmente imaginou. E se você se arrepender, a gente devolve o seu dinheiro do jeitinho, no mesmo valor que você fez a compra, combinado? Eu assumi esse compromisso com relação a esse prazo de 15 dias de garantia exatamente porque eu confio que você vá elevar o seu nível de aprendizado de forma assim exponencial com as nossas aulas, tá? Eu assumi esse prazo dobrado de garantia, da garantia de 15 dias,
porque eu confio plenamente que você vai melhorar a sua curva de aprendizado, que você vai atingir de uma maneira exponencial o seu aprendizado com as nossas aulas, tá? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e te espero lá na aula de boas-vindas.